Olá, seja muito bem-vindo à Revolução Jesus, que chega até o lugar onde você está agora sintonizado com a gente. E como é bom saber, né, Rafa, que nós estamos aqui, mas que tem, graças a Deus, muita gente revolucionária ligada com a gente no programa. Exatamente, tem muita gente acompanhando essa série Eros, né? Que a gente tem trabalhado há tantos programas. Estamos chegando ao fim, Thiago. Penúltimo capítulo, inclusive. Penúltimo capítulo. Então, se você perdeu algum capítulo, corre lá no Canção Nova Play, que tem todos salvos para você. Então, hoje é o 6º capítulo dessa série, como bem disse a Rafa, onde nós estamos falando sobre a teologia do corpo, né, aprofundando nessa temática e te provocando também a você ficar mais inteirado, porque São João Paulo II nos deixou esta riqueza, esta contribuição singular, falando sobre a sexualidade humana, sobre a dignidade do ser humano, né, como pessoa, enfim, tenho certeza que está agregando muito na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre a mentalidade contraceptiva. Olha só, estamos falando de uma mentalidade. E São João Paulo II vem ajudar a clarear a compreensão sobre isso. E é por isso que nós vamos ter convidados aqui, Rafa, né? Que vão nos ajudar. Justamente, vão colaborar diretamente nessa temática, mas não são só os convidados que são especiais, não. Ele é muito especial e está aqui com a gente sempre, Jorge. Boa noite, olá, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rafa. Opa! Os unidinhos aqui, ó. Sempre é bom estar aqui, né, na Revolução. Hoje para falar desse tema que é bem polêmico, né, que é bem intenso, Dá o que mas falar, dá né? o que falar, mas que está diretamente ligado àquilo que a teologia do corpo fala, que é o valor da vida, a transmissão da vida, aquilo que está no cerne do valor do corpo, o valor do ser humano e como a mentalidade contraceptiva trabalha essas noções. Legal, né? Porque na teologia do corpo, se a gente pudesse resumir, a gente vai poder entender que São João Paulo II nos trouxe e nos mostrou o valor real, né, da vida humana, da constituição do ser humano. Então isso é muito bonito a gente poder ver. E claro que uma maneira de enobrecer aquilo que é a vida humana é também denunciar aquilo que vai contra ela, que põe em risco, né, a própria vida humana. Então vai dar o que falar, literalmente. Isso, dentro da catequese, São João Paulo II já falava, né? Existem catequeses baseadas somente no último ciclo, que é sobre fecundidade e vida. São, se eu não me engano, 5 ou 6 catequeses que ele fala sobre isso. E ao longo do seu pontificado, que a gente vai falar um pouquinho depois mais pra frente, né? Mas ele escreveu também várias encíclicas, vários textos posicionando acerca desse princípio ético que vai diretamente sendo combatido através da mentalidade contraceptiva. Então fica com a gente, né? Porque tem muita coisa para rolar ainda no programa de hoje e é claro que todo mundo tem seu espaço, inclusive você que está aqui com a gente vai interagir com a gente, né, Rafa? Isso mesmo, Thiago. E tem mais. As pessoas que participam com a gente já viu que nessa série sempre concorre um prêmio. E hoje não poderia ser diferente. Nós temos uma convidada especial, daqui a pouco ela vai estar aqui, que também é autora deste livro, Gerar Vida no Amor com Responsabilidade. Gente, é fantástico esse livro. Então, se eu fosse você, eu já ia lá nos nossos stories, no nosso feed, e já deixava o seu comentário a respeito dessa mentalidade contraceptiva. O que você acha? Né? Quando vem essa palavra contraceptiva, o que vem na sua cabeça? Você que já deve ter ouvido falar muito a respeito, né? É um tema que sempre está aí, todo mundo conversando, falando um pouquinho, discutindo sobre o valor da vida, sobre o aborto. O que você acha a respeito? O que você acha que a igreja fala a respeito? Então, esse livro também vai poder te ajudar em relação a esse tema. E também nós vamos estar falando sobre o ato conjugal, beleza e transcendência do Sandro Arquejada, que também é fantástico e que você pode ter em suas mãos. Se você não concorrer, você vai mandar o seu recado, né? E concorrer aqui com a gente, ou se não, pode pegar depois, ir lá na nossa loja @cançãonova e adquirir um livro para você. Bom, olha só, então tem duas formas de você concorrer a esses dois livros. Ou você responde o nosso card no feed, tá lá a perguntinha para você poder responder nos comentários, ou se você tirar uma foto caprichada acompanhando o programa Revolução Jesus, postar nos seus stories e nos marcar, tá ok? Todos esses nomes vão ser reunidos pelo nosso querido Jorge e no final a gente vai realizar o sorteio, como bem disse a Rafa, destes dois livros. E vamos dar um bônus aqui? Esse aqui da nossa convidada vai ser autografado, porque o nome vai sair no final e ela vai autografar. Combinado, convidada? Combinado. Olha, ela disse assim, não, melhor agora, gente, melhor do que ser uma voz do além, é a gente receber, né? Essa convidada pode entrar. Seja
muito bem-vinda. Gente, ela tá tão à vontade que ela até abre a porta. Por favor, padre, seja muito bem-vindo. Que bom tê-lo aqui com a gente, viu? Pode chegar aqui. Olha, 2 grandes convidados aqui com a gente hoje, Rafa. A Bia é tão de cara que ela já... Isso mesmo, Bia. Eu não sabia que ele que abria a porta. Eu mesmo abro, né? Isso Em mesmo. casa, né? Já abri a porta. Tá É em da casa. família, isso mesmo, Bia. E aproveitando, então, já ser presente pra gente, né? Pra quem tá em casa, conhecer um pouquinho mais sobre você. Sim, eu sou a Bia, né, na Canção Nova, mas meu nome é Fabiana, né? Não é Beatriz, já é um primeiro esclarecimento, né? Eu sou casada, sou mãe de 4 filhos. Eu coordeno hoje um centro de formação para as famílias, né? Há 20 anos que eu trabalho com os métodos naturais, aqui no Centro Médico Padre Pio e sou uma pessoa que estou aqui com vocês, tá bom por aí? Tânia, alegre, uma jovem, sempre jovem, né? Bia, com a sua jovialidade. Padre, que bom tê-lo aqui com a gente. Por favor, nos dê a honra de se apresentar. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, né? Eu sou o Padre César, sou da Diocese de Campo Limpo, São Paulo, sou pároco na Paróquia Jesus de Nazaré, em Itapecica, da Serra, né, em São Paulo. E sou, já desde quando fundou, diretor espiritual da Associação Guadalupe, em São José, que tem sede em São José dos Campos, a nossa associação que cuida das gestantes, né? Das mamães e dos seus bebês, né? Então nós temos um trabalho lá, né? Também profundo, de fato, de mostrar como é importante defender a vida e mostrando também quantas vidas é possível defender. Que sempre quando a gente salva a vida do bebê, a gente salva 2 vidas, a do bebê e da mamãe. Então sempre é uma grande alegria também, de fato, estar aqui hoje, né? Receber esse convite tão bonito, estar no programa que a gente sempre assistiu e agora tem a alegria de estar aqui, né? Ai, que chique. Nossa, que chique, né? Nossa. Olha só, né? Nosso programa está recheado e é claro que ele marca a presença aqui com a gente. Padre Diego, contribuindo diretamente. Então a gente confere o primeiro capítulo, né, da videoaula de hoje. Bem-vindo, Padre Diego. A beleza do ser humano exige de nós, então, uma contemplação. Uma cultura materialista, hedonista, imediatista, inclusive, não é capaz de contemplar o ser humano da maneira que ele merece. E justamente por não dar à dignidade humana aquilo que lhe é devido e dar tempo, dar, de fato, a reflexão necessária para tentar compreender o ser humano, é que nós fomos caindo em uma desumanização de cada um de nós. Descartes, um filósofo que instituiu o chamado dualismo, diz que o ser humano não é um ser com uma unidade intrínseca de corpo e alma, mas que corpo e alma são 2 substâncias distintas e que só se tocam. Isso causou para a nossa geração uma dificuldade de nós nos compreendermos e foi gerando uma mentalidade de que eu posso simplesmente usar do meu corpo, como se ele não fosse exatamente eu mesmo, mas só parte de mim. O corpo não é só parte de mim, mas sou eu mesmo. E quando eu vou compreendendo isso, compreendo o que é o amor, que nós vimos em episódios passados, e compreendo também o que é a luxúria. A luxúria é quando eu uso do corpo humano, talvez o meu mesmo, talvez o de outro, mas uso sempre para obter prazer. E deixo de ver naquela pessoa, deixo de ver naquele corpo alguém com dignidade, uma natureza com aquilo que lhe é próprio, com o seu valor. A união conjugal, que é parte da realidade matrimonial, quando é vivida como um sinal sacramental real, ela supera essa dualidade. Por quê? As palavras do consentimento matrimonial, a subjetividade de marido e mulher que se dão e as próprias núpcias, elas vão então sacramentalizando aquela união e vão realizando aquilo que ela significa. Uma união de um homem e uma mulher em uma só carne. Com essa visão de ser humano, o amor é pleno. Com uma visão de ser humano diferente disso, o amor é corrompido.
e o amor então se transforma em luxúria, o dom se transforma em posse. Quando nós então separamos dom da responsabilidade, nós vamos nos animalizando. Foi essa, inclusive, a abordagem que São João Paulo II usou quando era professor de filosofia para falar sobre castidade para os seus alunos. O dom precisa sempre andar unido à responsabilidade. Responsabilidade unida ao dom. Com o advento da pílula, porém, o que acontece? É excluída da união conjugal a responsabilidade. Homem e mulher se dão e vivem o dom de serem uma só carne, porém, tiram daquela união a responsabilidade dos frutos que podem provir daquela união, que é a imagem e semelhança do Criador. Quais os limites das minhas escolhas, se eu não tenho mais responsabilidades? Bom, aquilo parecia inofensivo, aquilo parecia responsabilidade, inclusive, afinal de contas, a pílula é vendida como um ato de responsabilidade, de planejamento. Parecia algo, inclusive, indolor, mas a verdade é que ela foi nos levando para o momento em que nós hoje vivemos, um free choice, ou seja, livre escolha, uma mentalidade contraceptiva, onde eu, nessa tal de livre escolha, sempre escolho a mesma coisa, dizer não à vida. E a gente já traz aqui as participações do pessoal que está interagindo com a gente. Ó, Deisilene Moreira, um tema bem polêmico, mas que deve ser debatido, pois hoje estamos querendo controlar o que não é do nosso alcance. E, além do mais, os contraceptivos fazem um grande mal para a sociedade, deixando ela mais egoísta, querendo controlar quem vive ou não. E isso só Deus pode definir. Devemos saber, contracepção vai aonde Deus... Vai aonde de Deus de crescer e dominar a terra e multiplicar. Vai contra a ordem de Deus. Contra a ordem de Deus. Vamos lá. Regiane Ferreira também interagiu aqui com a gente. A própria palavra já diz, contra a vida. Isso deixa bem claro para nós que nos dizemos cristãos que não podemos concordar, pois temos que ser a favor da vida. Vamos trazer mais uma resposta aqui, ó, do Guia Augusto. Guia Augusto. As famílias que são abertas aos filhos muitas das vezes são criticadas, mas o mundo esqueceu de que os filhos não são criados para serem cidadãos desta terra, mas sim cidadãos do céu. Vai interagindo aqui com a gente, porque essa galera aqui que já respondeu está concorrendo aos 2 livros. Você também que mandar a sua fotinho para o Stories. É intrigante a gente usar a palavra mentalidade contraceptiva, né? De fato, não estamos apenas falando da contracepção, mas de uma mentalidade que está sendo formada. Intriga, não intriga? Com certeza, né, Tiago? A mentalidade ela é formada das experiências que nós vamos vivendo, né? Então, acho que isso vem lá da base da educação, né? A educação sexual, a educação da pessoa a partir da sexualidade, essa mentalidade vai sendo construída, né? Vai sendo pelas experiências desde quando é criança, na adolescência, na juventude, e aí, pumba, se instaura essa mentalidade a nível familiar, claro, a nível social e histórico, né? Todos que estão aqui, né? E provavelmente as pessoas conhecem, né? O advento da pílula em 1960, né? A Revolução Sexual, que também colaborou muito com essa mentalidade. E agora, no século XXI, outras correntes que vão fazendo com que essas experiências formem essa mentalidade ou, assim, endossem ela, né? Que ela fique mais forte, ou então uma proposta que as pessoas querem abraçar. O Padre Diego ele foi falando muito sobre a questão da responsabilidade, né? Porque quando eu uso o método contraceptivo, eu tiro toda a responsabilidade de mim, né? Eu posso, tá tudo a livre escolha, eu posso fazer, não tem consequência. As pessoas estão com medo das consequências, né? Não querem mais se responsabilizar. Padre, diante dessa mentalidade, o que a igreja diz, traz pra gente? Bem, a questão que se fala muito, por exemplo, que foi um tema proposto também, acho que para essa série de programas, e particularmente hoje, a cultura do descarte é um tema muito presente no magistério do Papa Francisco. Ele fala muito da questão de simplesmente usar a pessoa, e que está justamente nessa questão da responsabilidade, de separar o dom da responsabilidade que o padre falava. Se acontece o dom de algum modo, porque acontece a união ali, mas não há responsabilidade. Pois bem,
aí nós temos exatamente um grande problema. Acredito que sim, é uma mentalidade que vai se construindo, mas também existe algo a ver com a própria virada de costas que as pessoas deram a Deus. Porque uma vez que eu não tenho Deus, que eu virei as costas para Deus, então eu virei as costas para mim mesmo. Porque Bento XVI falava isso muitas vezes, que apagar a imagem de Deus é apagar a imagem do próprio ser humano, visto que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Forte. Então nós temos exatamente um grande problema também, exatamente aí. A igreja, claro que é contra uma mentalidade dessa, porque exatamente a igreja está aberta à vida, à fecundidade, ao matrimônio que gera a vida. Né? E a mentalidade contraceptiva é uma mentalidade onde a vida não entra, no sentido assim, entra se eu quiser, né? Não é algo, de fato, é algo do prazer. O prazer vem primeiro, antes, de fato, da própria questão da responsabilidade, da família, dessas coisas, tudo isso que são valores e princípios fundamentais, né? O prazer vem primeiro. Sim. Vai vendo essa inversão, né? E basta um pouco de aprofundamento e clareamento, né, disso que a gente já vai entendendo, porque aparentemente, né, o que se é vendido, o que se é dito, de que não é algo mal, que de fato não está atentando contra a vida, mas pelo contrário, né, às vezes está protegendo algo que seria indesejado. Mas olha os discursos como eles vão distorcendo, né, Bia? Isso é muito arriscado, porque de maneira muito sutil, e aí a gente vê e vai constatando como que é a ação do mal, né? Uma distorção que vai levando muitas vezes a uma aceitação e a gente vai justificando, dizendo assim, não, realmente, eu vejo que por esse ponto de vista é aceitável. Tem que tomar muito cuidado, né? Eu penso que esse tema, a gente fala de contracepção, mas eu olho para as pessoas que usam os métodos contraceptivos. No meu trabalho de escuta, né, que eu trabalho no centro médico, o que estaria por trás da contracepção? Um engano, um desconhecimento. Por exemplo, eu atendo casais que deixaram a pílula, né, que vêm até mim para entender como fazer algo diferente. E o que eu encontro são pessoas, né, que não conhecem ou não estão sabendo que estão sendo enganadas. O primeiro engano da contracepção é biológico já. Porque quando eu tomo a pílula anticoncepcional, que é um hormônio, estrogênio e progesterona, né, ele vai falsear que eu vou estar sempre menstruada, né? Sempre vou estar menstruando, porém não vou estar ovulando. Então, há um engano já fisiológico, é que a gente já começa, como João Paulo II nos ensinou, né, da corporeidade, né? O corpo que tem ali uma linguagem. Então, mostrar a essas pessoas, né, mais do que falar da contracepção, mas de pessoas que precisam experimentar algo novo a respeito de... São pessoas, né? Não é um tema assim aéreo, né? São pessoas reais, concretas, que talvez estejam nos vendo, inclusive. Então, essas pessoas, elas vão se aproximando dessa corporeidade que fala, que exige uma mensagem, que o cérebro manda uma mensagem para produzir aquele folículo, para produzir aquele espermatozoide. Então, essa beleza da corporeidade. A nível psicológico, é um engano, como vocês já devem ter falado no programa, né? Que o jovem chega e fala, eu te amo, mas vamos com a camisinha. Quer dizer, isso para uma mulher e para um homem, não só para a mulher, como que eu vou ter uma relação sexual com alguém que diz, eu te amo? Ok, porém, vamos usar a camisinha. Então, quando a gente acompanha os jovens que ficam nesses dilemas, que a sociedade empurra esses métodos, que não vê a pessoa, né, não vê alguém que tem uma dignidade, ela também sofre em si essas consequências, né? Então, eu acho que... Você sabe que Karol Wojtyla escreveu Amor e Responsabilidade porque ele foi questionado pelos jovens, aí os jovens chegavam nele e falavam... Não perguntavam assim, da Santíssima Trindade, claro que era o interesse, mas eles perguntavam, e aí, como é que a gente faz? Como é que acontece, né? O que a gente faz? E aquele livro, ele vai entrando nessa realidade da época, né, isso lá na década de 60, e hoje nós precisamos também entrar nesse século XXI com essa juventude e apresentar a beleza, né? A beleza e desmascarar o engano, porque é um engano lógico, inclusive, né? Pela razão, pela emoção, pelas faculdades da inteligência, da memória, pelas atitudes, né? Pelos exemplos. Então, me parece que desmascarar esse engano, ninguém quer ser enganado, né? Justamente. Vamos combinar. Verdade. Que eu acho que ninguém quer ser enganado, assim, no fundo, né? Então, é uma coisa, um apostolado bonito, né? Que vai clareando aí o que você trouxe, né? São fatos, né, Bia? Você toca e vê qual é a postura daquelas pessoas que, de repente,
cai em si e diz, nossa, realmente estou sendo enganado. Eu me lembro de um casal assim que eu acompanhei uma vez, né? E eles usavam 14 anos a pílula, né? E era uma pessoa simples mesmo. Ele era caseiro de uma casa de médicos, né? E ele me dizia, você pode falar de mim quando você estiver em algum lugar, por isso que eu vou comentar. Deu a liberdade. Porque nós temos confidencialidade de atendimento. E aquele homem me impactou. Eu atendi ele, mas ele que estava me atendendo, na verdade, né? E ele falava, dona, eu entendi essa coisa do corpo, de usar o corpo para gerar vida, porque eu cuido dos bichos lá da casa do doutor. Ele cuidava dos bichos lá, dos patos, dos coelhos, dos sei lá quem. E eu não entendia nada disso. Eu tive quase uma aula dele, né? E eles também para casa lá tem um tempo. Aí ele foi me explicando os acasalamentos lá, que eu não vou dar essa aula aqui para vocês, mas ele foi me explicando. E aí ele compreendeu naquela simplicidade ali, ele fez uma associação de coisas. Quanto mais eu que sou uma pessoa. E deixaram de usar, né, a pílula. Então, vejam, é uma educação, né? É uma educação a ser feita. Que traz uma liberdade. Que traz uma libertação, uma liberdade. Tá muito bom, mas eu também quero saber o que o Papa João Paulo fala a respeito disso. Então, roda o VT papeando. Novo pra gente a respeito do Papa João Paulo contraceptivo. Quem que diz pra gente? Então, né, além do que o Papa já fala, já escreve nas catequeses, como a gente falou aqui um pouquinho, a gente vai tentar fazer uma conexão um pouco mais além daquilo que ele fala em si sobre o método anticonceptivo, né? Como a Bia falou, o Papa ele fala muito nessas catequeses sobre essa linguagem que o próprio corpo tem. Mas qual é uma imagem dentro das próprias encíclicas que o Papa, na verdade, todos os papas fazem dessa forma, mas que os papas escrevem, que sempre no final de cada encíclica ele traz aquela palavra mariana, da Virgem Maria, né? Então, quem estava assistindo a gente desde o começo do programa, né, sabe que já no primeiro programa a gente falava que a mãe de João Paulo II foi recomendada ao aborto por conta da possibilidade dela vir a falecer, né, perder a vida, tanto o bebê falecer quanto ela mesma falecer, né? E ali ela opta por ter João Paulo II, opta pela gravidez, opta pela gestação, opta pela vida. E contam ali alguns biógrafos, né, que enquanto acontecia o parto na casa dela, né, que enfim, você pode imaginar aí, no interior da Polônia, naquela época, não tinha os grandes centros, muito menos, não tinha Uber para levar assim, vai começar a nascer, leva lá, não tem, não tem como, vai chamar a parteira e vamos fazer aqui em casa mesmo. Enquanto o pai e o filho, o irmão mais velho, né, João Paulo II Edmundo, estavam rezando, cantando hinos à Virgem Maria. Então, nós podemos fazer essa associação da Virgem Maria como essa que na vida de João Paulo II sempre valorizou a vida, ser presente na vida. Então, nós vemos toda a devoção que João Paulo II tem à Nossa Senhora. E nessa imagem da Virgem Maria, nos seus escritos, né, não só aqui na Teologia do Corpo, João Paulo II sempre aponta a Maria como aquela que intercede pela vida, porque ela trouxe o autor da vida a nós. Então, quando nós enxergamos também o papel mariano, o papel da Virgem Maria, né? Nós celebramos aí Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora em corpo e alma. Então, uma linguagem de corpo também presente na própria teologia, que é a Assunção da Virgem Maria, nós entendemos que Maria também traz um significado muito próprio daquilo que nós entendemos como essa linguagem do corpo. Entender que o corpo como um sacramental, como um sinal visível das realidades invisíveis de Deus, que transmite esse amor de Deus, ele também pode ser acessado dessa forma espiritual, pedindo a intercessão da Virgem Maria, né? Nós rezamos, o padre faz parte aí da Associação Guadalupe, né? A gente estava ali nos bastidores e ele falava exatamente que era em homenagem à Virgem de Guadalupe. Então Nossa Senhora sempre intervém nisso que são os processos relativos aos métodos anticoncepcionais, e aí de forma muito mais clara e muito mais forte quando o assunto é o aborto, né? Quantos países que aí lutavam para aprovar suas leis de aborto e os cristãos faziam o quê? Pegavam o seu terço e intercediam à Virgem Maria, né? Então, dentro dessa concepção da vida, do valor da vida, da ideia do corpo como um templo sagrado, nós também podemos pegar da espiritualidade mariana de São João Paulo II para viver isso também na nossa, né? Então, quanto mais marianos nós formos e entendermos
o papel de Maria dentro dessa linguagem do corpo, na teologia do corpo de João Paulo II, mais nós vamos defender a vida. Não tem como ser mariano e ser contra a vida, fechado à vida, porque a Virgem Maria foi aquela que trouxe a vida a nós, né? Através de Jesus. E aí eu jogo para os nossos convidados aqui, né? Jogo para a mesa mais uma vez. Joga a peteca para ir agora, né? Para falar também exatamente disso. Eu gostaria só de falar, ele está falando de João Paulo II, mas se me permite, eu gostaria de lembrar de Santa Teresa de Calcutá. Porque Santa Teresa de Calcutá foi declarada por ele mesmo a sua embaixadora, por assim dizer, né? Sua embaixatriz em defesa da vida e da família. Ele disse a ela: madre, tem lugares que eu não consigo ir, que eu não posso ir, porque eu sou papa, sou chefe de Estado, em todos os lugares eu posso ir. Mas a senhora pode entrar em muitos outros lugares que eu não posso. E eu quero lhe fazer, de fato, a minha porta-voz em defesa da vida e da família. E Madre Teresa levou isso muito a sério, né? E Madre Teresa, ela teve a oportunidade de fazer... Ela já era Prêmio Nobel da Paz, já desde a década de 70, e ela teve a oportunidade de, no ano de 1994, falar na ONU. Né? A ONU declarou o ano de 94 como Ano Internacional da Família. Ela fez um discurso brilhante, muito bonito, que ela falou muito sobre a questão do aborto. Né? Estava se lembrando do aborto, e se falou exatamente do aborto porque ela dizia que o grande mal que assolava os Estados Unidos era o aborto. Né? Assim, a violência que havia nos Estados Unidos se dava exatamente na questão do aborto. Né? E aí ela liga exatamente a questão do aborto à contracepção, porque ela fala assim, a contracepção, logo depois vem o aborto. Porque quando a pessoa não quer ter aquela vida, ela vai continuar não querendo ter. E ela fala assim, eu recebo as crianças que foram salvas do aborto, mas eu nunca dou essas crianças para casais que fizeram alguma coisa para não as terem. Ela sempre tinha isso muito claro, a questão da vida, porque ela sabia que a questão da contracepção podia levar ao pior, que era o aborto, né? Então, de fato, são questões que estão realmente muito ligadas, né? Olha, o assunto ainda vai continuar rolando, o intervalo é rapidinho e a gente volta. Tenho certeza que as coisas estão ficando cada vez mais claras para nos ajudar, porque a verdade, ela nos liberta. Já já a gente está de volta. Estamos de volta ao programa Revolução Jesus, série Eros, hoje falando sobre mentalidade contraceptiva. Falei certo, né, gente? Falei certo. Alô! Aqui, ó. O pessoal tá interagindo com a gente. Um abraço aqui pro perfil Jovens Unidos pela Fé, que trouxe aqui para nós uma resposta sobre o conceito de contracepção. Quanto mais o tempo passa, somos desafiados por caminhos incertos, mas somos chamados a estarmos atentos a lutar pela vida. O Zé Antônio também respondeu pra gente, contracepção é o fechamento à vida, ou seja, o fechamento do maior dom que Deus nos deu. Maciele Silva, os métodos contraceptivos já deixa claro que é evitar a vida, porém quem decide é Deus. Os homens, seres humanos, usam para controlar o corpo, sendo assim a mentalidade se constrói no controle das coisas do corpo. Deus uniu o homem e a mulher para mostrar o seu mistério que é dar a vida e que se materializa na fecundação, no matrimônio gerar vida. Eu e meu esposo estamos na espera desse milagre de um dia gerar vida. Rezem por nós. Que bom. Obrigado, Maciele, por compartilhar e o testemunho mais do que as palavras fala conosco, né? E a Michele também traz a sua contribuição. O sacramento do matrimônio nos abre esse exclusivo papel de gerar vida, gerar amor, de estarmos prontos ao dom que nos foi concedido. Negar e impedir vai contra os princípios cristãos da igreja, imperando em nós o egoísmo que esse tempo prega. Que a gente assuma com amor essa linda vocação. Obrigado aí pelos comentários, você que está interagindo com a gente, concorrendo aos nossos 2 livros ao final do programa. E antes de continuar o papo, segue agora para você uma dica de um filme que tem tudo a ver com o que nós estamos abordando aqui. Confere aí. Olha só, eu acho que se você não decorou as falas até agora, não vai mais rolar, hein? Ana, eu acredito que tudo que você já sofreu tem a ver com isso. Você nasceu muito prematura. 24 semanas. Hannah, não somos seus pais biológicos.
Hannah, você nasceu prematura porque sobreviveu a um aborto que não deu certo. Seus sintomas físicos, e eu acredito emocionais, podem estar ligados a isso, como já vi em outros casos. Eles me adotaram porque minha mãe biológica tentou me abortar. A verdade vai te libertar? No que eu posso ajudar o senhor? Hannah está doente, você sabe. Então por que convidou ela? Pai! Isso aí, é verdade. Quer saber? Espera um pouco. O que vai falar? Quer dizer, se encontrar sua mãe. O que vai falar? Eu estou curioso. Oi, querida. Tá pronta? Temos que ir. Lily tá esperando lá fora. Ah, desculpe. Quem é ela? O que aconteceu lá? Por que você se importa? Se quer saber a verdade, eu vou contar. Meus pais não são realmente meus pais. E meus pais de verdade tentaram me abortar. Em Cristo você foi perdoada. E porque foi perdoada, você tem o poder de perdoar. Escolher perdoar. Uma dica fantástica para você que gostou do filme Bebês de Outubro. É só procurar aí, gente, que vale muito a pena assistir. Padre, esse filme ele traz um pouco da realidade do aborto. O senhor é diretor espiritual da Associação Guadalupe, que cuida de mulheres que têm a intenção de cometer o aborto. O senhor já deve ter ouvido muitas histórias. O que leva uma mulher a querer tirar a vida de uma criança, de cometer o aborto? Olha, nós poderíamos, de tudo que a gente já ouviu, já viu, podemos dizer várias coisas, mas uma delas é uma terrível, que muitas vezes está dentro da cultura do descarte, quer dizer assim, bem, eu fiz, mas eu não quero, eu simplesmente excluí. Isso existe muito, né? Mas existe também aquilo que São João Paulo II coloca na sua encíclica Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, que ele diz exatamente da mulher que não tem apoio, que ela se sente sozinha com aquela criança e ela não sabe o que fazer, porque o companheiro, que não dá nem para chamar de pai, foi embora e ela fica ali com aquilo para resolver. E até João Paulo II diz, nesse caso, nós nem podemos culpabilizar tanto a mulher, porque é uma série de pessoas que poderiam ter ajudado e não ajudaram. O Papa Francisco diz a mesma coisa no Evangelho Gaudium, ele diz assim, nossa, mas nós falamos em defesa da vida, devemos continuar falando que defender a vida é defender o principal direito humano, já que defendemos os direitos humanos, mas devemos também nas nossas organizações de paróquia, de diocese, termos também lugares onde se acolhe essas mulheres para que elas não abortem. E é a questão da Associação Guadalupe. A Associação Guadalupe nasceu com esse intento de ajudar as mulheres a ter aquela oportunidade. Você não está sozinha. Você tem, de fato, a nossa ajuda, você tem o nosso apoio, você, de fato, vai ter um lugar para você ficar, um lugar que... Nós vamos ver o enxovalzinho, nós temos a questão dos enxovais, a gente, a nossa paróquia inaugurou a obra do berço, está ligada à Associação Guadalupe. Tudo que a gente sabe de enxoval de bebê, mandamos para a associação e outros lugares também fazem isso e a associação pode ajudar com enxoval, outras pessoas. Maria Ângela, fundadora, ela tem sempre esse foco exatamente de salvar a mãe e o filho. E a mãe está numa situação, às vezes, desesperadora antes de pensar, antes de chegar ao aborto. Às vezes, quando chega a falar, nós estamos com você, o aborto não acontece. Muitas vezes, a maior parte das vezes, do início do ano, de janeiro até agora, junho, julho, nós tivemos 1.001 atendimentos. Nem todos nós conseguimos salvar todas as crianças, mas uma grande parte dessas crianças foram sim salvas e suas mães também, mas justamente com uma conversa muito importante que tem um fundamento. Nós estamos aqui para te ajudar e ajudamos mesmo. Muitas vezes a gente ajudou prometendo o dinheiro que ela precisava, sem ter, mas a gente foi atrás, depois deu o dinheiro para a pessoa. Tem histórias bastante, como Maria Ângela, tem histórias mirabolantes também, né, fantásticas, de esforços que a gente fez assim,
fora do comum, justamente para que aquela criança viesse ao mundo. E, de fato, muitas mães foram acolhidas e, por isso, disseram sim à vida na nossa associação. Padre, vocês também dão um apoio psicológico. Sim. Que é necessário nesse tempo, porque a mulher que quer cometer o aborto, ou que ela cometeu o aborto, ela tem consequências terríveis no seu psicológico, não seria? Sim, sim, como tem. Na verdade, eu como padre, vou dizer aqui como padre, se você falou do lado psicológico, mas vou dizer uma coisa que acho que tem a ver com o psicológico, mas tem a ver com o meu ministério. Quando já aconteceu várias vezes de vir senhoras se confessarem, que eu não estou dizendo o nome, não estou se repondo nesse sentido de confissão, mas elas vêm se confessarem com 70 anos. Padre, eu pequei. Qual o seu pecado? Eu cometi aborto. Eu falei assim, mas foi agora? Eu brinco, né? Mas foi agora? Não, claro que não, né, padre? Foi quando eu tinha 25 anos. E a primeira vez que a senhora está confessando agora? Não, padre, toda confissão eu falo. Ou seja, nem a absolvição sacramental tira daquela pessoa aquela mancha que ela ficou de ter cometido um aborto. É um trabalho é um trabalho de cura interior, um trabalho de libertação mesmo daquilo que ela fez naquele momento. Por isso é importante a gente fazer um trabalho de preventivo, porque o trabalho sanativo, o trabalho que vem depois, ele sempre é mais demorado, porque a ferida que fica muito grande. De algum modo, a gente sempre diz isso. E a gente vê isso, que quando, às vezes, a criança morre pelo aborto, morreu ali um pedaço da mãe. É difícil ressuscitar. E eu querendo aproveitar aqui e falar com a Bia, tá? Porque assim, tem gente interagindo aqui com a gente. Só que assim, a pessoa pediu para não ser falar o nome, né, ao vivo, mas ela fala assim, olha, boa noite, só há 2 anos eu estou tendo consciência de que é errado evitar família. Sou casada há 25 anos, tenho uma filha de 15 e hoje eu vejo quanto eu fui egoísta. Mas agora, aos 45 anos, eu tenho medo de me abrir à vida. Isso me perturba. Como eu devo agir nessa situação? Muito bem, obrigada, viu, por você ter mandado essa pergunta. Falar de medo é complicado, né? Nós temos os nossos medos. E você vê que interessante, a vida é um dom e o valor da vida é acolher esse dom. E esse medo que as mulheres apresentam de engravidar, ele envolve vários fatores, né? Então, eu acho que você já deu um primeiro passo, que é assumir que tem o medo, né? Dizia Edith Stein que o medo e a coragem estão juntos, né? Então, provavelmente, a partir desse medo, que você não pode descaracterizá-lo, você buscar quais são as motivações, o que faz com que esses medos, com certeza, tem coisas muito concretas que levam a esse medo, né? E esse medo é uma informação importante, tá? Não descarte ele, mas vá buscar o que ele está te informando. Com certeza, você vai chegar naquilo que vai ser muito importante para suas novas decisões da sua vida. Bia, vou pegar um gancho aqui. Pega. Interessante, são muitos ganchos, que claro, a gente nunca consegue, isso não é o propósito de esgotar o conteúdo. Então, qual é a proposta? Muita gente, como o exemplo que a gente acabou de trazer aqui, né, vai clareando, vai descobrindo, ou percebendo, quem sabe, que eu estava sendo enganado, né, enganada. Então, qual que é a proposta? Como é que eu vivo dentro daquilo que é o plano de Deus? Né? Beleza, não vou usar contraceptivo, mas como é que eu faço? Qual é a alternativa desse negócio? Qual é a alternativa, né? Porque acho que é importante salientar, claro, nós esgotamos, mas qual luzes a gente pode trazer, que luzes a gente pode trazer em relação a isso? Então, dentro do próprio ciclo de catequese, como o Jorge trouxe, né, que Carol Wojtyla é o último ciclo, então ali ele fala dos métodos naturais de regulação da fertilidade, porque os métodos naturais, ele é justamente esse objeto, né, dentro daquilo que ele fala, que sustenta toda essa antropologia que nós estamos falando aqui, porque ele respeita as leis biológicas, primeira coisa. Então, não há uma interferência na fertilidade, mas sim no exercício da sexualidade, que são coisas diferentes. Respeita as leis psicológicas. Eu não falei difícil agora? Falei, né? Não, segue. Senão eu tento traduzir. Não, tá bom. Então, ele respeita as leis biológicas. Ele respeita as leis psicológicas, porque o ato conjugal, ele é uma pessoa com uma pessoa, então tem que ter a razão e a emoção integrada. E não é só a razão, mas também não é só a emoção. Então, ele respeita essas leis psicológicas. Respeita as leis sociais e econômicas, que é inclusive a temática do meu livro, né? Gerar a vida com amor, sim, e com responsabilidade. Né? A generosidade precisa ser ponderada e a responsabilidade pautada na verdade, é uma tensão. Não é fácil não, você escolheu o celibato, nós somos no sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio. Não, tô só tirando uma casquinha, né? Mas vamos lá.
Porque o sacramento do matrimônio, nós vivemos essa tensão a cada nova gestação, de estar aberto à vida, né? Ao dom que Deus vai nos dar, ou não, porque nós podemos entrar numa outra temática, que são os casais que não concebem, né? Enfim, mas não é o tema. Então, respeita essa lei social e econômica, que eu tenho que fazer essa tensão entre o homem e a mulher, porque senão eu posso também ter o filho como um direito. Igual um status, eu costumo dizer nos meus atendimentos, eu quero ter filhos. Eu falei, que pena, porque a gente não tem filhos, né? A gente é mãe, a gente é pai. Você quer ser mãe ou quer ter filho? Aí o verbo é diferente, entendeu? Porque eu tenho várias canecas aqui, eu tenho essa mesa. Então, às vezes, nós, seres humanos, vamos nos agarrando em algumas coisas que nós queremos ter, porém, você quer ter filho ou ser mãe? É uma pergunta interessante para nós mesmos, para os pais, né? Porque às vezes o filho entra como algo que é um direito. A coisa é bem... Não sei como vocês fazem um programa de 1 hora com esse tema. Muito bem, então os meios naturais é essa isca, vamos dizer assim, é a ponta do iceberg, porque debaixo está toda essa antropologia. Então, a igreja, que é mestra em humanidade, né? mestra, não é contra nada. A igreja é a favor de você. Então, essa linguagem não é uma linguagem adequada, leviana, por sinal. Sim. Porque ela é a favor de você viver algo com dignidade, que é o ato sexual, que é a relação conjugal. E a alternativa são os métodos naturais. Uau, gente, olha, mas tenho certeza, Bia, que muita gente fica instigada e provocada, e que também é nosso intuito de aprofundar nisso. Com certeza. Aprofundar, conseguir conhecer. O Padre Diego está com a gente, vamos para a segunda parte da videoaula e a gente volta. Vamos lá. A gente quer aproveitar cada instante desse programa, vamos lá. Vamos lá. Com o advento da pílula, porém, o que acontece? É excluída da união conjugal a responsabilidade. Homem e mulher se dão e vivem o dom de serem uma só carne, porém, tiram daquela união a responsabilidade dos frutos que podem provir daquela união, que é a imagem e semelhança do Criador. Quais os limites das minhas escolhas, se eu não tenho mais responsabilidades? Bom, aquilo parecia inofensivo, aquilo parecia responsabilidade, inclusive, afinal de contas, a pílula é vendida como um ato de responsabilidade, de planejamento. Parecia algo, inclusive, indolor, mas a verdade é que ela foi nos levando para o momento em que nós hoje vivemos, um free choice, ou seja, livre escolha, uma mentalidade contraceptiva, onde eu, nessa tal de livre escolha, sempre escolho a mesma coisa, dizer não à vida. E a doença se transforma em saúde e a saúde se transforma em doença. Porque a fertilidade, que é um dom, é vista com maus olhos e a infertilidade provocada é vista como prosperidade. São João Paulo II, muito por dentro dos anseios e das inquietações do coração humano, lança em 1995, no dia 25 de março, que é justamente o dia da concepção do Verbo no seio da Virgem Maria, uma carta, um documento chamado o Evangelho da Vida. Ali, São João Paulo II vai falando da dignidade da vida humana e do quanto o matrimônio é chamado por Deus a expressar esse santuário da vida. É, então, também denunciado naquele documento, nas catequeses da teologia do corpo, o processo de desfiguração que o matrimônio estava vivendo. Quando nós separamos a dimensão unitiva da dimensão procriativa, aquele sinal sacramental deixa de ser um significado de doação, aquele significado esponsal do corpo que nós temos falado de maneira bastante forte, porque é um dos fundamentos da teologia do corpo, e passa a ser mera união que vai corrompendo a própria ordem interior da pessoa. São João Paulo II é bastante corajoso dizendo o seguinte: no caso de uma separação artificial destes dois significados, unitivo e procriativo, no ato conjugal realiza-se uma real união corpórea, mas ela não corresponde
a verdade interior nem a dignidade da comunhão pessoal, communio personarum, que é o termo em latim que ele usa desde o Vaticano II para expressar esse chamado que temos de sermos um só corpo. Ele diz ainda: a violação do ato contraceptivo está no interior da comunhão conjugal, que aprofunda as suas raízes na ordem mesma da pessoa. À medida que marido e mulher vão permitindo que a sua união vá sendo corrompida, o amor é corrompido e a pessoa mesma é corrompida. Dentro dessa compreensão rica da complexidade do amor humano, do plano divino para nós, da união matrimonial entre homem e uma mulher, nós vamos compreendendo a beleza da fecundidade e vamos vendo o quanto a mentalidade contraceptiva não corresponde ao dom que é a sexualidade humana. É como se amputássemos aquilo que há de mais belo nesse grande dom. Homem e mulher, em uma união matrimonial, se fazem imagem e semelhança do Criador. Justamente uma união que gera vida, que não está marcado pela quantidade de filhos, mas pela abertura generosa do coração, tal qual a do próprio Sagrado Coração do Senhor, que teve uma abertura tamanha que dali brotou não somente sangue, mas inclusive água, e água da vida. Padre Diego, muito obrigada pela contribuição. Nós aprendemos muito com a aula de hoje. Foi mesmo. Eu também quero aproveitar e agradecer ao Hotel Água Viva, que disponibilizou o ambiente para a gente fazer essa gravação. Muito obrigada pela parceria. Mas falando em agradecimento, nós temos aqui também o perfil da Associação Guadalupe. Então, se você está aí precisando de ajuda, entre em contato. Você pode procurar as redes sociais, Instagram, Associação Guadalupe. Tem aqui a sede, a rotina, o que acontece, o que a Associação Guadalupe, como ela pode estar te ajudando, ou até mesmo você se sentiu tocado pela beleza da obra que eles realizam lá e você também quer ajudar. Então, fique à vontade, realmente, nós como igreja agradecemos pela sua ajuda e essas mulheres que hoje precisam do seu apoio, como o padre estava falando, né? Muitas vezes o que leva ela a tirar uma vida é a falta do apoio. Então, nós queremos também contar com o seu apoio aí de casa para contribuir com essa obra que ajuda tantas e tantas mulheres. Bia, nós estamos aqui com o seu livro, Gerar Vida no Amor com Responsabilidade. Temos também, você fala um pouquinho da paternidade responsável. O que seria isso? Qual é o que traz esse contexto, né? Então, o título do livro está à sombra do livro de Carol Wojtyla, Amor e Responsabilidade, né? E essa paternidade e maternidade responsável, porque, como eu te dizia antes da gente sair aqui, os métodos naturais, eles estão dentro justamente dessa vivência da paternidade e da maternidade responsável, em que eu não controlo, não é um controle de natalidade, que aí é uma questão de linguagem, né, também, que a gente, você entrar no Ministério da Saúde, vai estar lá, controle, planejamento familiar, controle da natalidade, eu tenho que controlar, existe toda uma proposta, inclusive, né, que existe, e para fazer isso, se recomendam os métodos contraceptivos. Aqui nós estamos, os métodos naturais, dentro do exercício dessa paternidade e maternidade responsável, em que esse casal, né, ele junto, porque acolhe esse dom que é a vida, né, eles estão abertos à vida no sacramento do matrimônio, mas eles se perguntam se existem motivos graves e justos para espaçar uma gravidez. Então, vocês pensem, eu, né, no consultório, né, então a gente atendendo uma mulher, chega o casal, está numa terceira cesárea, numa quarta cesárea, tem uma indicação médica, mora a casa só tem 2 cômodos ou 1 quarto. Então, essas ponderações de ordem médica, de ordem econômica, de ordem psicológica, né, e de ordem social são vistas para que eles possam olhar com responsabilidade essas motivações. Se existe um motivo sério e justo para espaçar o novo nascimento. Veja a seriedade com que se trata a vida, né? Sim. Porque não é uma coisa assim,
descarrilhada, entendeu? Sim. Porque o ser humano, ele é dotado de inteligência, de razão, de emoção. Porque senão a pessoa pende. A gente tem essa mania de polarizar as coisas, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, a gente tem até essa pergunta assim, essa pergunta é, quantos filhos vamos gerar, né? Quantos filhos vamos ter? Que é o tal do verbo ter. Vou ter uma generosidade que não vai ser ponderada ou não vou ter responsabilidade nenhuma? Então, fica essa tensão no exercício da paternidade, maternidade responsável. Olha, não sei quem vai ser o sortudo da noite ou a sortuda que vai levar esse livro, viu? Mas, ó, Jorge, vamos fazer o sorteio aí? Enquanto o Jorge vai já escolhendo aí, quero agradecer imensamente, né? Passa voando o programa, mas vai valer a pena. Vamos deixar aqui em aberto para a gente ter um próximo programa, para a gente poder aprofundar um pouco mais nessa realidade, né? Ficou com gosto de quero mais. Padre, quero agradecer imensamente pela sua contribuição e presença. 5 segundos. Vai lá. Só para falar aqui, já foi divulgado o Instagram da associação, mas também temos o Face, Associação Guadalupe. Legal. Temos o site www.associaçãoguadalupe, sem acento nenhum, .org.br. Também quem quiser aparecer, tomar um café lá na associação, para conhecer melhor. Avenida Princesa Isabel, 1285, no bairro de Santana, em São José dos Campos. Telefone prefixo 12 33 41 85 36. Então aí estamos aí com todos os contatos, né? E que sejam muito bem-vindos a conhecer essa obra e ajudar essa obra. Nós estamos fazendo uma nova sede com a ajuda de todos, né? De benfeitores e de todos. Então, de verdade, estamos construindo para sair do aluguel e assim dar espaço para atender mais gestantes, salvar mais vidas. Deus abençoe e obrigado pelo convite. Deus, por esse trabalho a gente Deus agradece, abençoe. Padre. Obrigado mesmo. Programa tão bonito. Que bom, obrigado. Vamos lá, quem leva, Jorge? Vamos lá? Vamos lá. Olha o sorteio aí, vai ser autografado, hein? A primeira sorteada foi Pati, né? A Pati vai receber já os primeiros, vai ser um combo, tá? A gente vai receber tanto o livro do Sandro quanto o livro da Bia, são 2 sorteados também. Que legal. E a segunda sorteada é a Marciele Silva. Depois a gente vai entrar em contato com vocês duas no nosso Instagram para pegar direitinho o endereço, vocês vão receber esses prêmios aí, essas graças de Deus à sua casa. E se não recebeu, né, não ganhou, loja.cançãonova.com para você poder adquirir. Obrigado, Bia. Eu que agradeço a presença do senhor, Padre, aqui conosco, essa associação tão bonita, um trabalho lindo, né? Mas seu trabalho também é muito precioso. Colocar juízo na cabeça do povo, parabéns. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Valeu, Rafa. Obrigada, Thiago. E obrigado a você que esteve aí com a gente no Revolução Jesus. Semana que vem, último capítulo da série, hein, Rafa? Não pode perder. Sim, né? Isso, vamos fazer aqui, ó. Revolução Jesus, aqui, ó. Isso mesmo, ó. Semana que vem tem mais, não perca o último episódio da nossa série Eros. Valeu, gente, um grande abraço. Aê.